pessoal, salve a todos! Hoje vim conversar com vocês a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse tema nos leva diretamente às questões da reencarnação, mas me toca também um pouco diferente aí, porque simplesmente reencarnar não nos garante ver o reino de Deus. A gente pode morrer 1000 vezes, reencarnar 1001 vezes, se nós não mudarmos, se continuarmos sendo as mesmas pessoas que sempre fomos. Então serão 1000 oportunidades perdidas. Esse renascer me chama a atenção naquilo que nos afasta do nosso Pai Maior. Tá? Tem a ver com morte? Sim. Tem a ver com vida? Sim. Mas não na questão física, mas na questão pessoal, na questão daquilo que sempre fomos, na questão do nosso orgulho, da vaidade, daquilo que colocamos na frente, tendo ou não tendo razão. Né? Então essa é a questão. Ela nos chama para despojar do homem velho para que se possa surgir o homem novo. Tá? E o homem novo só vai vir, só vai ressurgir, só vai nascer à medida que o homem velho vai deixando de existir, vai morrendo. Tá? Então a gente, para isso, precisa criar espaço. Como se fôssemos um computador com HD completamente lotado, sem memória mais, trabalhando de forma cristalizada, dura, ali, rodando daquele jeito. Para que ele possa voltar a funcionar e a ser útil, a gente precisa deletar todo o lixo que está ali armazenado. Isso nos cabe em relação às nossas questões pessoais. A gente precisa se despojar daquilo que está tão enraizado dentro da gente, trabalhando as nossas virtudes, para que se possa diminuir os nossos defeitos. Como um quarto escuro. A escuridão só vai perder espaço à medida que a luz for avançando. Então, o caminho para a gente poder conseguir isso, e isso não depende simplesmente de ter vontade, porque vontade a gente tem para tanta coisa, mas depende muito de agir, de perseverar, de manter o foco naquilo. Porque vai custar da gente aquilo que a gente gosta. E para realmente avançarmos nisso, a gente vai travar uma batalha com um inimigo muito poderoso, que nos conhece tanto, que nos manipula tanto, mais do que a gente admite, que nos sabota, e a gente ainda fica contente com isso, a gente fica feliz. Eu estou falando do nosso ego, estou falando de nós mesmos. Porque para fazer a reforma íntima, que é o caminho, a gente precisa olhar para nós mesmos, tirar as máscaras e olhar aquilo que realmente não é legal. Ter que renunciar muitas coisas, e todas elas aquilo que nos dá prazer, aquilo que gostamos, que vem do conforto, que vem da luxúria, que vem de todas as satisfações materiais e carnais. Tá errado a gente procurar, de repente, ter mais conforto ou aproveitar um pouco da nossa vida? Lógico que não. Mas quando a gente coloca o nosso orgulho na frente de tudo, e as questões pessoais da gente sempre tem razão em detrimento dos outros, não. Aí está errado. E a gente sabe disso. Todos nós temos noção do que é legal e do que não é legal. Até mesmo uma criancinha pequena que mal sabe falar, quando ela comete alguma coisa, quando ela faz alguma travessura, uma bobagem, quando você olha para ela, ela se encolhe. E o rostinho dela denuncia. Então nós temos muita noção do que é isso. Mas a gente vai se adequando.
né? A gente vai se conformando. A gente chega ao ponto de cometer todos os deslizes possíveis, tá? E olhar para o céu com uma cara de coitadinho e nos isentar de tudo aquilo, porque Cristo veio e resolveu todos os problemas para nós. Esses somos nós, tá? Então, isso é algo que uma vida não se resolve. Isso é uma questão da nossa existência. Nós existimos, nós surgimos para poder trabalhar, para poder evoluir, para poder mesmo ser esse homem novo, esse homem de luz, esse homem que vai deixar por onde passa coisas boas, pessoas evoluindo, sendo exemplo, mesmo que ele nem perceba disso, a ser seguido. E aí a gente entra na questão propriamente dita da reencarnação. Tá? A reencarnação ela acontece nos níveis primários, onde a gente se encontra. Tá? Para o homem mais rudimentar, para o homem mais simples, tá? Para o selvagem, gente, ela serve para desenvolver a sua intelectualidade, a sua inteligência. E para aquele que já tem, já conhece a moral, já estabelece em si os valores de moral, esse se negligenciar, sabendo, ele vai ter que voltar, ele vai ter que aprainar aquela estrada que ele deixou esburacado e que prejudica tantas pessoas. É como se fôssemos para uma escola. A gente vem, a gente aprende, a gente estuda, e na hora da prova, se a gente não fizer direito, tá? A gente vai ter que refazer isso. E não fazer direito não está em esquecer ou estar nervoso. Está a gente ter negligenciado durante o ano inteiro, dando valores e atenção àquilo que não fazia parte do nosso ensinamento e que na hora de colocar em prática vai fazer falta. Por quê? Vocês acham que Deus privilegia alguém? Você acha que Deus de repente olhou para mim e falou: ô Silvinho, gostei de você, mas aquele ali, ó, você, eu gostei mais ainda, mas não gostei tanto daquele outro lá. Não, não tem isso. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós temos o mesmo ponto de partida, tá? E para a gente poder passar e nos livrarmos dessas etapas tão custosas, depende de cada um. Tá? Quanto mais você der valor às coisas espirituais, aquilo que quando vem a sua morte mesmo, você vai carregar com você, que é o teu senso moral, que é tudo aquilo que te engrandeceu como ser, que é o que você aprendeu, que é o seu intelecto desenvolvido, tá? Mas a grana que você acumulou, os prazeres da carne que você tem como troféus, né? E tantas coisas do que você se orgulha, isso nada vai, tudo fica. Tá? Então, aqueles que acham que existe injustiça porque está acostumado a olhar e achar que a ferramenta do outro é sempre mais adequada para o trabalho dele, tá? E se esquece que tem outros olhando para nós e que também acham a mesma coisa, nos vê como privilegiados, tá? E que não tem nada a ver, que no fundo, todos nós estamos trabalhando, tá? Numa engrenagem tão grande, complexa, mas ao mesmo tempo simples, é só querer enxergar. Porque nisso, todos nós somos um. E cada um é individual. A gente trabalha e tem responsabilidade com a gente e com todos. E a gente depende dos outros, tanto quanto os outros dependem da gente. Né? A gente precisa aprender daqueles que sabem mais. Precisa beber da fonte daqueles que têm para dar
como nós também somos tantas referências boas para outros. Né? Bom, agora eu queria falar um pouco a respeito das outras alternativas que se tem para o nosso além-túmulo. Né? Na verdade, são quatro alternativas. A gente vai ter aí o materialismo, o panteísmo, tá? As questões da igreja, que é o juízo final, e a reencarnação. Tá? Bom, vamos começar pelo materialista. Para o materialista, quando a vida termina, o que acontece? Acaba tudo. Não vai acontecer mais nada, porque com o fim da matéria também se acaba a vida. Né? E existem muitos materialistas, muitos. E nós mesmos, se não nos policiarmos muito, a gente está mais para o lado materialista do que para o lado espiritual. Tá? Existe o materialista que é assumido. Tá? Ele é materialista mesmo. Tá? E o que vale para isso? Vale o ter e o poder. Tá? Por quê? Porque a vida, o que vai valer mesmo, é as conquistas de tudo aquilo que ele vai ter e que vai dar para ele poder. Né? E para isso, para quem acredita nisso, tá? Tudo vale para se conquistar as coisas. E mesmo aqueles que são materialistas, mas são camuflados, tem muitos, inclusive cristãos, né? Mas procura as igrejas, procura os templos, procura tudo aquilo em questão espiritual e dobram os seus joelhos para pedir coisas materiais, né? Para pedir favorecimento. Né? Existem igrejas que declaradamente são cristãs, mas o que eles não é nem colocam, que eles vendem, tá, para os seus fiéis. É que ali vai ter o quê? Ali vai ter a conquista de tudo aquilo que eles precisam. E se hoje eles têm problemas, não tem nada, estão lascados, eles vão dar exemplo de pessoas que estavam assim, mas agora está com a casa na praia, está com vários apartamentos, está com vários carros, tem fazenda. Tá? E a gente vai aonde o coração da gente manda. Né? Se eu vou para esse lado, é porque meu coração está por lá. O panteísmo. Tá? O panteísmo apregou o seguinte: a gente vem de um todo. Deus está na natureza, está em tudo e é tudo. A gente sai desse meio e ganha vida aqui. Tá? A gente vive e quando a gente termina a nossa vida, a gente simplesmente volta para o meio de onde a gente surgiu. A gente volta para a origem. Né? Tanto o materialismo quanto os panteístas não valem aí a questão individual, a questão daquilo que você conquistou como ser, como pessoa. Tá? Por quê? Porque essa filosofia, na verdade, apregou que a gente vem aqui a passeio. Você não vai levar nada, nem mesmo as virtudes que você conquistou. Tá? Você vem aqui, aproveita e depois você volta. Então, vale o quê? Vale também aproveitar. E é melhor cair na folia do que ficar aí, né, se esforçando para nada. Né? Na verdade, o panteísmo é isso. Tá? Agora, aquela questão das igrejas, do juízo final, da ressurreição, tá? Que nos diz que a gente tem uma única vida aqui. E que essa vida a gente tem que aproveitar. Né? Ela vai ter uma métrica e vai dizer se somos ou não homens, que está na graça de Deus. Se tivermos, paraíso. Se não tivermos, inferno. Tá? E é nessas duas únicas situações que a gente vai encontrar quem a gente ama, tá? Ou nos desencontrar de vez, né? Dos nossos amigos e de tudo aquilo que a gente tem em termos de afetividade. Tá? Por quê? Porque, de repente, eu vou para o inferno e minha mãe vai para o paraíso. Ou ela vai para o inferno e eu vou para o paraíso. E a gente nunca mais vai se encontrar. Ou eu vou viver na tranquilidade,
no ócio eterno, só contemplando as coisas, tá? Ou eu vou estar queimando eternamente num caldeirão do diabo, né? Bom, e é interessante como a gente acha alternativas para nós mesmos, né? Como a gente cria condições da gente estar sempre se safando das coisas. A maioria dessas igrejas não vale o esforço que você tem, tá? Até porque você pode fazer de tudo, mas se você não estiver na graça de Deus, você está lascado, né? Se você não cumpriu algumas coisas externas, tipo você for batizado, tipo você pagar o dízimo, tipo você frequentar um certo período as igrejas, né? Isso faz com que você esteja ou não na graça de Deus, mais do que todo o teu esforço pessoal para ser uma pessoa digna, tá? Mais do que qualquer renúncia que você possa fazer. No fundo é isso. Então, tudo o que você fez de ruim, de repente, está lavado no sangue do nosso Mestre, que morreu na cruz exatamente para isso, tá? Para levar o pecado de todo mundo. Isso seria terciarizar o nosso problema, né? Mas é isso. A questão da reencarnação. A reencarnação, ela traz muito daquilo que os anti-reencarnacionistas, tá, detestam. Por quê? Porque tem aquela atitude. Aquilo que você faz conta, tá? Como nós conversamos há pouco. Todos nós nascemos do mesmo princípio. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Mas todo o teu esforço pessoal, entendeu? Vai contar. Tudo que aquilo que você fez de bem vai valer. Como tudo aquilo que você negligenciou, que aquilo que você fez deliberadamente prejudicando os outros, também vai contar, né? Aí a gente vai estar dentro de uma lei universal chamada lei de causa e efeito, tá? Se planta, você colhe. Plantou vento, vai colher tempestade. Plantou flores, então você vai ter um buquê de um aroma muito agradável para você estar sentindo isso, né? A gente aqui não vem simplesmente para evoluir, tá? Junto com a nossa evolução, a gente vai ter que aplainar mesmo aquela estrada que nós deixamos toda esburacada, né, e que está complicando e complicou a vida de outras pessoas. A gente tem que dar conta disso, tá? À medida que a gente for evoluindo. Então, a coisa pode ser bem mais fácil. Essa etapa pode ser minimizada, como ela pode demorar muito, ou ela pode ser bastante complicada, tá? E eu queria fazer duas citações da Bíblia, tá? Mas antes, falar uma coisa. Já que eu citei a Bíblia, né? Tem 4 livros da Bíblia, tá? Que foram tirados da Bíblia, mas que consta na Bíblia original, que está lá em Jerusalém, tá? É do livro de Salomão, onde ele claramente fala e lembra de vidas passadas que ele teve. Isso foi tirado deliberadamente exatamente por isso, tá? Por causa das questões dos espiritualistas como nós, que cremos nas vidas sucessivas, tá? E eu indaguei 2 pastores, mas pastores, um deles dá palestra para 5.000 pessoas, tem CD gravado, etc, tal. E o que eles me disseram foi o seguinte, tá? Eles citaram a justiça terrena. Dizem que se uma peça destoa de todo o conteúdo, o que o juiz faz? O juiz vai lá e tira aquilo que está destoando para que as coisas venham a tramitar de forma legal, né? Condizente. Tá? Agora, se existe ali, quem que é o juiz que foi tirar? Nós que somos encarnados? Não. Bom, então vamos lá. As palavras de Cristo, elas sempre foram muito atuais. Cristo, quando falava na época dele, daquelas pessoas rudimentares, pescadores, lavradores, né? Ele sempre trazia
dentro das suas parábolas, dentro das suas lições, uma perspectiva nova, algo que eles pudessem olhar, tá? E ter algo melhor e mais fácil para seguir, que desse sentido a isso. E mesmo hoje, com todo o estudo que a gente tem, tá? Com todas as possibilidades que a gente tem, inclusive com a ciência balizando tantas coisas, as palavras de Cristo continuam atual. Continuam nos dando novas perspectivas e quebrando paradigmas. Né? Uma citação que eu queria fazer é aquela passagem que diz: não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Tá? Poxa, para que isso aconteça, para que a mão esquerda não saiba o que a minha mão direita faz, eu tenho que ter bastante humildade. Eu não posso ter orgulho, porque o orgulho seria exatamente fazer isso, exaltar aquilo que eu estou fazendo para que os outros possam me olhar e me achar o bacaninha, né? O bonitinho. Então, eu tenho que desenvolver o altruísmo contra o egoísmo, tá? A humildade frente ao orgulho. Não é? A minha vaidade tem que ser posta de lado, para que a minha modéstia me permite estar junto com aqueles que eu possa estar trabalhando, que a minha mão direita possa estar atuando. E automaticamente, para fazer isso, eu tenho que despojar do meu orgulho e enxergar o próximo. Ser conformado com as coisas que acontecem para que eu possa atuar dentro dela. Né? Então, você vê como a gente vai mudando as nossas vidas e às vezes é só uma questão de mudarmos a atitude. Né? A outra coisa que eu queria falar, é uma passagem da Bíblia, tá? É uma passagem, uma parábola de Jesus. Jesus foi perguntado dentro de uma sinagoga o que era preciso para ser um homem de Deus, para estar bem com Deus. Então, um judeu se aproximou dele, dentro do templo, e perguntou: mestre, o que eu preciso para estar bem com o Pai, bem com Deus, né? Cristo então falou: veio um homem, um comerciante, de repente esse homem foi roubado. Os ladrões tomaram tudo dele, bateram nele, deixaram ele ali caído, tá? Praticamente morto, semi-morto ali. Aí se aproximou, estava passando o que seria equivalente hoje a um rabino. Tá? Olhou, e o rabino sabe tudo. Né? Ele é o equivalente a um pastor, a um padre. Aliás, na religião judaica é o máximo que se chega, porque lá não existe outras nomenclaturas. Você de padre passou para bispo, de bispo passou para cardeal e aí vai. Não. Tá? Ele olhou e na Bíblia está escrito: passou de largo. Tá? No bom português ele vazou. Né? Olhou, viu o problema e foi embora. Depois veio um escriba. Um escriba, além dele ser um rabino, ele é um cara que tem conhecimento, tem cultura, ele escreve, é ele quem fazia os papiros, deixava as escritas, ele é um cara que defende tese, né, dentro do judaísmo. E ele também olhou aquilo, passou de largo, vazou. Aí veio um samaritano. Um samaritano, para quem não sabe, ele é judeu também. Tá? Só que ele é desprezado pelos judeus. Tá? Ele é como se... Eu só não vou falar que é como se não existisse, porque ele ocupa espaço. E isso incomoda os judeus. E por que tudo isso? Porque ele não segue os preceitos que os judeus seguem para ser um homem dentro das suas obrigações, está bem com Deus. São 613 preceitos. Tá? Mas ele viu e ele se condoeu. Ele olhou para aquele homem que estava ali, para aquele cara, foi lá, limpou suas feridas, colocou ele em cima do seu cavalo e levou ele para uma estrebaria que nos dias de hoje seria uma pensão. Chegou lá, pediu para que cuidasse dele. Falou: preciso seguir caminho, preciso seguir minha viagem, mas eu vou voltar. Tá? O que for preciso, fazem, que a hora que chegar eu acerto com vocês. Aí olhou para o judeu e falou: quem que fez a vontade do Pai? Aí eu pergunto para vocês: esse cara era batizado? Esse cara ia para os cultos, frequentava os terreiros, ele ia nas sinagogas ou
nas igrejas. Não. Ele simplesmente fez aquilo que tinha que ser feito. Ele fez aquilo que Jesus apregoou. Ele olhou para o próximo e se condoeu com aquilo. Né? Se colocou no lugar do outro. Então, é isso. Tá? Agradeço a todos e até a gente poder estar junto. Salve!